Olá, meus amores! Hoje é aula de português, que começa na página 46, e nós vamos falar sobre sinais de pontuação, tá? Então, assim, gente, os sinais de pontuação, eles funcionam como substitutos, tá, dos atos de fala. O que eles proporcionam? Eles proporcionam ritmo, entonação, pausa, indicam sentimento e limites, né, sintáticos da frase. E os sinais de pontuação, eles são muito importantes e responsáveis pela manutenção, tá, da coesão e da coerência na transmissão da informação, a transmissão de alguma frase, de alguma ideia, tá bom? E nós vamos lá conhecer os sinais de pontuação. Primeiro sinal de pontuação que nós vamos falar é o ponto de interrogação. O ponto de interrogação, gente, ele é sempre usado, tá, para formular perguntas, tá ok? Por exemplo, trouxe uma pergunta aqui. Você gosta de suco? Então, assim, gente, todo final de alguma pergunta nós vamos usar o ponto de interrogação. Não podemos esquecer, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele é sempre usado depois de frase que exprime algum sentimento, tá? Que passa algum sentimento. E sempre depois de alguma interjeição. Exemplo. Que susto! O que passa? Passa um sentimento, né? Passa o sentimento que a pessoa que falou tomou um susto, né? Então, e ufa? Ufa é um exemplo de interjeição. Nós vamos estudar melhor sobre interjeições e conhecer as interjeições mais pra frente, tá? Então, aqui eu só trouxe um exemplo mesmo de interjeição, tá ok? 2 pontos, gente. 2 pontos, ele é sempre utilizado para o quê? Introduzir uma fala, tá? Ou anteceder citação, tá? Ou iniciar enumeração ou sequência de palavras que explicam ou resumem alguma ideia, tá? Então, eu trouxe os exemplos, calma aí. Primeiro exemplo, gente. E Marta falou, não gosto disso. O que seria aqui? É introduzir uma fala, né? Nós estamos falando, comentando sobre o que a Marta falou. E nisso a gente introduz o quê? O que ela realmente falou. Então, antes disso, nós usamos os 2 pontos, tá? E também anteceder citação. Aqui, nós vamos citar, aqui, já dizia Platão. Então, o quê? Nós vamos citar, né, uma frase, o que Platão dizia, que é um filósofo. Então, antes disso, nós temos que usar os 2 pontos, tá? O jovem é muito... né? E aqui, né, é uma informação. Eu estou explicando uma informação. Anote meu telefone ou anote meu endereço, né? Então, isso aqui é um telefone fictício, tá, gente? Não é o meu. Não liguem, não mandem... Não salvem como WhatsApp. Mas, enfim, gente, é isso. Sempre que a gente for falar, introduzir uma fala, usamos 2 pontos. Citação, usamos 2 pontos. Explicar ou resumir uma ideia, 2 pontos, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o ponto e vírgula, gente. Tá vendo aqui, ó? Ponto e vírgula, que é, às vezes, muito temido, né? Porque muita gente não sabe usar, às vezes nem ouviram falar sobre o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, gente, ele é utilizado para separar itens enumerados, tá? Que estão enumerados, assim, tá? Separar várias orações dentro de um mesmo período, tá? Então, assim, dentro de um mesmo parágrafo, tá? E também separar uma relação de elementos dentro de uma mesma frase. Vamos ver os exemplos. Aqui, o primeiro exemplo foi o que eu falei, separar itens enumerados. Então, numa receita de bolo, numa receita de alguma coisa, a gente, quando vai colocar os ingredientes, a gente geralmente coloca assim, né, deste formato. Uma xícara de farinha, uma xícara de leite, uma xícara... Então, nós enumeramos os ingredientes. Então, é uma forma, ó, no final de cada ingrediente, nós usamos ponto e vírgula, tá ok? Agora que eu também falei sobre separar orações dentro de um mesmo período, dentro de um mesmo parágrafo. Então, aqui, ó,
Os empregados que ganham pouco reclamam, ponto e vírgula. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. Então, aqui, nós primeiro falamos sobre os empregados, né? Que é uma oração. E depois nós falamos sobre os patrões. Outra oração dentro de um mesmo sentido, de um mesmo período, tá? Do mesmo parágrafo, tá ok? E também falei sobre separar, que também é utilizado ponto e vírgula, para separar uma relação de elementos, tá? Dentro de uma mesma frase. Então, aqui, ó, os conteúdos da prova serão geografia, ponto e vírgula, história, ponto e vírgula, matemática, ponto e vírgula, português e ponto. Então, o que? Eu vou falar alguns elementos, né? Na mesma frase, são os elementos que vão cair na prova, do conteúdo que vão cair na prova. Eu vou falar sobre esses conteúdos e vou separar com ponto e vírgula, tá? Porque o que? São elementos diferentes, só que dentro de uma mesma frase, porque tem o mesmo sentido sobre os conteúdos da prova, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o ponto final e ponto. Por que ponto final e ponto? Porque o ponto final, gente, é sempre final de frase. E ponto pode ser usado nas abreviações. Sempre que a gente for abreviar alguma coisa, nós colocamos um ponto, tá bom? Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo. Hoje a aula será depois. É uma frase. Ponto final. Tá? Então, e também nós usamos o ponto final sempre que a gente for abreviar, certo? Que eu falei? Então, doutor, que eu abreviei, a gente bota DR, coloca o ponto. Não pode deixar de colocar o ponto. OBS, que é observações, a gente coloca o ponto. Exemplo, por exemplo, aqui ó, também eu usei, coloquei o ponto, tem que colocar o ponto. Sempre que a gente for abreviar alguma coisa, coloca o ponto, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a mais temida vírgula, né? Vírgula, gente, ela é utilizada sempre para separar termos que possuem a mesma função sintática na frase. Vamos ver exemplos daqui a pouco. Também para utilizar, assim, nós utilizamos para isolar vocativo, isolar oposto, marcar a comissão de um termo, sempre que a gente for marcar alguma coisa, tá? Separar expressões explicativas, tá? E separar nomes dos locais e das datas. Vamos ver exemplos. Primeiro exemplo, gente, ó, comprei biscoito, suco e chocolate. Então, aqui, a gente usamos vírgula sempre que a gente for separar termos que possuem a mesma função sintática. Então, aqui, eles têm a mesma função. Eu tô falando que comprei, então eu comprei esses itens. Se eu colocasse aqui mais itens, eu ia colocando vírgula até o final, até o último item, tá bom? Isolar vocativo. Então, ó, Joana é um vocativo, tá? Que é o nome de uma pessoa. Não faça isso. Então, ó, como eu falo, né? Como eu leio. Joana, não faça isso. Então, o quê? Eu isolo o vocativo usando essa vírgula, tá bom? Também, gente, para... E também, gente, para marcar omissão de um termo, né? Que aqui, ó. Ele gosta de jogar futebol. E eu de estudar. Então, é um exemplo de marcar omissão de um termo, tá bom? Então, assim, ele gosta de futebol, ele. E eu de estudar, tá? Outro exemplo também, faça sempre o melhor, ou seja, não pare de se esforçar. É um exemplo de separar expressões explicativas, ou seja, porém, portanto, entretanto, são expressões explicativas, então elas sempre ficam entre vírgulas, tá bom? E também separar nomes dos locais e de datas. Sempre que a gente for colocar local e data, a gente separa local da data, tá bom? A gente coloca Belford Roxo, ou por exemplo, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu,
vamos colocar a data depois do local. E depois nós vamos colocar a vírgula depois do local e depois colocamos a data, tá? Então, gente, esses aqui são os exemplos que, assim, são principais, né? Mas, assim, sempre que a gente for montar um texto, uma historinha, nós usamos a vírgula sempre que nós formos pausar, tá? Então, assim, em geral, né, nós usamos a vírgula quando nós pausamos na leitura, tá? Aqui são os exemplos, assim, mais importantes, mais usados, tá? Que não pode faltar a vírgula de jeito nenhum. E a vírgula também é utilizada quando nós pausamos na leitura, na escrita, tá bom? Agora nós vamos falar, gente, sobre as reticências, tá? Que é esses 3 pontinhos, tá vendo? Ó, em sequência. Então, nós utilizamos a reticência, gente, para indicar o apagamento de palavras ou trechos, tá? De algum texto, de alguma frase. De interrupção, quando a gente é interrompido na hora de uma fala ou na hora de uma leitura, tá bom? E também de reflexão ao final de alguma frase. Quando a gente vai refletir, aí a gente coloca reticências e depois continua, tá? Agora nós vamos ver aqui uns exemplos. Ela não queria muita coisa. Ela só queria paz e amor. Então aqui, gente, nós apagamos um trecho, tá? Ou alguma palavra. Isso aqui foi retirado de algum texto, tá? Então foi apagado uma parte, um trecho dessa frase, aí nós colocamos reticência. Colocamos também entre parênteses, tá bom? Outro exemplo, se você pedisse com mais educação, aí tipo assim, aqui eu fui interrompida. Se você pedisse com mais educação, aí, entendeu? Seria, talvez ela faria o favor, só que aí aqui foi interrompido, aí nós usamos reticência no final. E para reflexão ou final de uma frase. Exemplo, gritos, barulhos, buzinas. O trânsito é assim. Então aqui, nós refletimos. Gritos, barulhos, buzinas. Paramos um pouco, né? Refletimos. O trânsito é assim. Então, assim, são características, né, do trânsito. Então, nós estávamos refletindo sobre essas características, tá? Então, aqui é uns exemplos de utilização de reticências. Agora, nós vamos falar, gente, sobre as aspas, tá? Aqui, ó, tá vendo? 2 vírgulazinhas em cima, né? Vamos ver alguns exemplos. Um exemplo, gente, de aspas. Quando nós podemos indicar citação. Quando a gente cita uma frase de algum lugar, a gente cita a frase de algum filósofo, de algum historiador, nós vamos colocar, sempre que a gente for retirar, né, de algum lugar, algo assim, nós vamos colocar aspas, tá? Porque é a fala, é um trecho, né, de um texto de alguma pessoa. Então, nós devemos colocar aspas para nós sabermos, tipo assim, a pessoa que estiver lendo, né, ela vai saber que não é sua, tá? Por exemplo. E expressões estrangeiras, tá? Que não seja da língua portuguesa. Nós estamos usando a língua portuguesa. Nós estamos nós falamos a língua portuguesa. Então, se a gente for falar sobre alguma expressão estrangeira, nós vamos usar as aspas. Por exemplo, a Paul Perry foi ótima. Então, aqui, Paul Perry é uma expressão, nós usamos no nosso português, nós usamos na língua portuguesa, mas ela é uma expressão estrangeira. Então, nós devemos o quê? Colocar as aspas, ok? E também nós vamos usar as aspas, sempre que a gente for dar ênfase em ou alguma expressão, tá? Então, aqui, ela sentia a melhor, entendeu? Então, aqui nós enfatizamos a palavra a melhor, tá? Então, aqui é alguns exemplos de utilizar as aspas, tá ok? Agora, nós vamos falar sobre os parênteses, gente. Os parênteses, eles são utilizados para isolar explicações ou indicar informação, assessoria, tá? Então, alguma coisa. Vamos ver alguns exemplos.
Aqui, gente, eu trouxe um exemplo de parênteses. Esther estava cansada, estudou muito, então aqui é uma explicação, e não deixou de ajudar a mamãe. Então, gente, ó, nós usamos o parênteses sempre que a gente for incluir uma explicação a mais, tá entendendo? Então aqui nós falamos, a Esther estava muito cansada, só que a gente quis incluir uma explicação, aí nós colocamos parênteses. E não deixou de ajudar a mamãe, tá? Então é um exemplo de parênteses. Agora nós vamos falar, gente, sobre o travessão. O travessão ele é utilizado para indicar mudança de pessoa no diálogo, algum diálogo que nós estaremos lendo, né, em alguma historinha ou escrever algum diálogo, nós vamos usar o travessão se a gente for indicar a mudança de uma pessoa de diálogo, tá? Indicar fala de personagem em algum discurso, tá? Também. E substituir a vírgula. Nós também podemos substituir a vírgula usando o travessão, tá? Aqui, gente, trouxe 2 exemplos. Um exemplo, ó. Sempre que, como eu falei, sempre quando a gente for indicar mudança de pessoa no diálogo, nós o quê? Nós usamos o travessão. Primeiro aqui, filho, você já fez o dever? Então, a mãe está perguntando para o filho. Aí o filho responde, sim, mãe. Então, ó, para cada personagem nós usamos um travessão, tá? E também, sempre que a gente for indicar a fala de algum personagem, alguma pessoa falou alguma coisa, e a gente for colocar exatamente o que esse personagem falou, ou uma pessoa falou, nós vamos usar o travessão. Então, uma pessoa falou, não faria isso hoje. Então, assim, é um personagem. Nós indicamos, né, a fala de algum personagem de alguma pessoa, tá ok? Então, meus amores, deixe as atividades da página 50, 51, 52, 53, termina na 4, tá bom? Então, foi isso. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.